É isso aí, meu querido, minha querida, titio de Cléo voltou, tá? E agora vamos analisar a nossa primeira questão da banca FCC da Fundação Carlos Chagas. Já vimos, né, anteriormente os macetes importantes que você não pode deixar de usar, tem que estar sempre atento. E agora vamos ver como que esses macetes podem ser aplicados aqui na análise das questões da banca da Fundação Carlos Chagas. Vamos nessa? Olha só, vem comigo, ó. Vem com o titio de Claire. Essa primeira questão que eu separei aqui para nós é uma questão que foi aplicada na prova do ISS São Luís. Obviamente que é uma questão da banca FCC, tá? E a questão dizia assim, ó. Melhor, antes de iniciar a questão, eu não quero que você se prenda ao conceito que está aqui sendo cobrado, tá? Se prenda à forma. Não fique preocupado em saber e não saber a legislação de São Luís, não é o nosso foco aqui, a parte de conteúdo, e sim a parte da forma. Então, olha só o que a banca cobrou na questão que valia 20 pontos. Vem comigo, ó. Luiz Alberto e Carlos Alberto, irmãos, residem desde 2010 na República Francesa, onde estão domiciliados. Eles são os únicos sócios da empresa atacadista Arroz de Cuxá. Esta empresa é proprietária de um imóvel comercial. Então, a empresa atacadista Arroz de Cuxá está dizendo aqui que ela é proprietária de um imóvel comercial, localizado aí em um bairro novo de São Luís que fica fora da região central do município, mas ainda assim situado na zona urbana. Em 2014, a Prefeitura de São Luís decidiu construir um novo bairro, parques, campos de desportos, viadutos e pontes sobre rodovias para tornar mais rápido o acesso dos seus habitantes ao centro da cidade, bem como decidiu promover reparos simples nas vias públicas ali existentes. Efetuou também trabalhos de simples conservação na rede de energia elétrica e na rede de esgoto locais. O Grupo Econômico Lençóis Maranhenses, empresa pertencente à iniciativa privada, na mesma ocasião, percebendo o potencial do bairro, decidiu construir ali um elegante shopping center Sol Maranhense, que foi fator de importante valorização dos imóveis da região. Todas as obras acima citadas foram iniciadas em 20 de fevereiro de 2015, por ocasião da conclusão de todas elas em 10 de maio de 2017, e estudos técnicos feitos pela Prefeitura de São Luís concluíram que todos os imóveis ali localizados, incluído o referido imóvel comercial, tiveram igual valorização, sendo ela de. Então, olha lá, tivemos aqui várias valorizações. A primeira, de 20 mil, em decorrência da construção de parques e campos de desportos. Construção de parques e campos de desportos. A segunda, de 70 mil, em decorrência da construção de viadutos e pontes sobre rodovias. A terceira, de 10 mil, a valorização, em decorrência de meros reparos nas vias públicas e trabalhos de simples conservação na rede de energia elétrica e na rede de esgoto locais. E, por último, uma valorização de 30 mil, em decorrência da construção do Shopping Center Sol Maranhense. Com base nas informações acima, responda fundamentadamente, e isso é importante. Veja que a banca está pedindo uma resposta fundamentada. Não é simplesmente responder sim ou não. A resposta tem que ser fundamentada. Então, responda fundamentadamente as questões abaixo formuladas. Primeira, quais das obras mencionadas no enunciado da questão
dão ensejo à incidência da contribuição de melhoria e quais não dão. B. Qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? C. Relativamente ao imóvel comercial expressamente mencionado no enunciado, caso possa ser efetuada a cobrança de melhoria em relação a ele, quem será o contribuinte? E letra D. A partir de que momento ou data a contribuição de melhoria pode ser lançada e arrecadada? Ou seja, pessoal, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que responder essas 4 perguntas de forma fundamentada, ou seja, justificando, tá, o porquê das obras 1, 2, 3 ou 4 darem ou não ensejo à contribuição de melhoria, indicando qual é o fato gerador da contribuição de melhoria, indicando no item C se pode ou não ser cobrada a contribuição de melhoria e, se puder, quem é o contribuinte. Se eu disser quem é o contribuinte, eu tenho que dizer por quê. Eu tenho que fundamentar, eu tenho que justificar. E letra D. A partir de que momento ou data a contribuição de melhoria pode ser lançada e arrecadada? E eu vou ter que indicar uma data e fundamentar isso. Pois quem não fundamenta perde ponto. E olha lá, ó, perceba que as perguntas foram bem diretas e objetivas, pois bem, o principal pulo do gato nas provas discursivas é responder ao que a banca pergunta. Não vai adiantar você escrever uma aula completa sobre contribuição de melhoria e ficar sem responder ao que foi solicitado. Ou seja, responda ao que foi perguntado. Esse é o primeiro mantra da nossa aula. E o segundo mantra, fundamente a sua resposta, tá? Se você não fundamentar, a banca pode achar que você está chutando, que você não tem um domínio pleno do assunto e vai descontar pontos que podem ser preciosos. Ah, Claire, maravilha, mas o que a banca queria? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver com a abordagem esperada da banca e com a resposta de alguns alunos que eu analisei na possibilidade de elaboração de recurso, o que foi respondido e onde que a banca considerou e o que a banca não considerou. Olha só, vamos ver aqui a abordagem esperada no item A. O item A pergunta quais das obras mencionadas no enunciado da questão dão ensejo à incidência de contribuição de melhoria e quais não dão. Então, olha só, aqui no item a banca FCC colocou a seguinte abordagem esperada. 1. As obras de construção de parques e campos de desportos, bem como as de construção de viadutos e pontes sobre rodovias, dão ensejo à cobrança de contribuição de melhoria, porque elas estão previstas no inciso 2 do artigo 519 do Código Tributário de São Luís como sendo obras públicas, e porque elas acarretam valorização dos imóveis da região. Ou seja, está aqui dizendo que são obras públicas e que elas acarretam valorização imobiliária. Show de bola, tá? Ou seja, nós já tivemos aqui, ó, a obra sobre construção de parques e construção de viadutos, né? Está sendo mencionada aqui, ó, as obras 1 e 2, dizendo que elas dão ensejo à cobrança da contribuição de melhoria. E a abordagem esperada continua. Já as obras de mero reparo nas vias públicas e os trabalhos de simples conservação na rede de energia elétrica e na rede de esgoto locais não dão ensejo à cobrança dessa contribuição por expressa determinação legal contida no artigo 520 do mesmo Código. E, por fim, a obra de construção do shopping center, que é a 4, não dá ensejo à cobrança da referida contribuição porque não se trata de obra pública, mas de obra feita por grupo empresarial da iniciativa privada.
E aí finaliza, conforme o artigo 518 do Código, apenas obra pública realizada pelo município de São Luís faz incidir a contribuição. Ou seja, essa era a abordagem esperada pela banca FCC. Vamos lá. O objetivo aqui, gente, não é entrar nos conceitos da legislação tributária de São Luís, já te falei isso, mas apenas entender o que a banca esperava que o candidato abordasse. Em síntese, as obras 1 e 2 dão ensejo à cobrança da contribuição de melhoria e as obras 3 e 4 não possibilitam a cobrança do referido tributo. Além de indicar as obras, como eu disse, nós temos que justificar, ou seja, é prudente que o candidato mencione a razão pela qual é possível ou não a cobrança. Veja uma resposta aqui que, apesar de ter alguns erros, ela ganhou nota máxima da banca. Olha só. O que esse candidato escreveu? De acordo com o Código Tributário Municipal de São Luís, CTM, fez a abreviação aqui correta, show de bola para essa abreviação, porque aí depois ele pode usar somente a abreviação. E continua. As obras 1 e 2 dão ensejo à cobrança, dão ensejo à contribuição de melhoria por serem obras realizadas com dispêndio de recursos do município e objetivando o não enriquecimento sem causa do contribuinte que teve sua propriedade valorizada sem custo próprio. Ou seja, ele disse que as obras 1 e 2 permitem a cobrança da contribuição e fundamentou aqui a parte da fundamentação, por serem obras realizadas, até o final do parágrafo. Aqui está a fundamentação que foi utilizada pelo candidato. Show de bola, tá? Entretanto, repare, ó, ele cometeu aqui eu não digo erro, isso não é erro, mas é algo que pode ser melhorado. Ou seja, ele colocou obras 1 e 2 e na linha seguinte já repetiu novamente a palavra obras. Pessoal, a gente tem que tentar evitar ficar repetindo as mesmas palavras, ou seja, temos que construir frases, né, mostrando que a gente tem um vocabulário, que a gente sabe diversificar o nosso vocabulário. Mas não foi um erro, não é um erro. Pelo menos a FCC não entende dessa forma. A obra 3, de acordo com o CTM, ou seja, como ele já tinha colocado a abreviação e disse do que se tratava essa abreviação, agora ele usou somente a sigla. Como a obra 3, de acordo com o CTM, que é o Código Tributário Municipal, não dá ensejo à cobrança, pois meros reparos e conservações não dão origem a fato gerador da contribuição de melhoria. Pessoal, aqui, ó, não dão ensejo à cobrança, deveria estar craseado, e não dão origem ao fato gerador, já que nós temos aqui uma palavra, fato é uma palavra masculina. Então, outro erro. Mas a banca não considerou esses erros, não descontou pontos por causa disso, tá? Por incrível que pareça, a banca Fundação Carlos Chagas, pelo menos nos concursos que eu vi, ela não costuma descontar pontos por falhas como essa, tá? Ah, Dicler, mas se na minha descontar, ela tá certa, porque nós temos falhas aqui. Entretanto, é o que eu disse, ó. Entretanto, não é comum a banca Fundação Carlos Chagas descontar pontos nesses erros aqui de crase, né? de regência, de concordância. Por quê, gente? Eu não sei explicar exatamente o porquê que ela não desconta pontos. A banca SESC desconta, tá?
Mas o que eu peço para você é o seguinte, vamos evitar, porque vai que ela no seu concurso resolve querer descontar esses pontos. E você não vai ficar sujeito a isso. Beleza? Vamos continuar? Então vamos nessa. Olha lá. E vem dizendo que a obra 4 não dá ensejo, novamente, à cobrança, pois obras privadas às quais não há dispêndio de recursos públicos não dá, teria que ser não dão origem ao fato gerador da contribuição de melhoria. Dicler, como é que você sabe que a banca não descontou ponto por conta desses erros? Porque foi atribuído aqui nota máxima ao aluno nesse item. Olha lá, como eu disse, aqui, essa era a pontuação máxima. Pontuação máxima era de 10 pontos. E a pontuação atribuída para esse aluno ou aluna, não lembro, foi de 10 pontos, ou seja, atingiu a pontuação máxima. A banca não considerou esses equívocos, né, aqui. Beleza, gente? Continuando, mesmo com o erro da linha 11 e outros que eu demonstrei agora aqui no vídeo, houve atribuição de nota máxima no quesito. Uma observação que merece ser feita para proporcionar um texto mais rico é, como eu disse, evitar a repetição de palavras. O termo obras foi duplamente citado, respectivamente, nas linhas 2 e 3. Com um pouco mais de atenção, o termo da linha 3 poderia ter sido evitado. E também, buscando melhorar a forma, esses dois parágrafos aqui, eles poderiam ser agrupados de modo a formar apenas um, pois possuem um contexto parecido, que é indicar as obras que não possibilitam a cobrança dessa contribuição de melhoria. Dicler, como assim nós poderíamos melhorar esse texto? Então vamos lá, vamos reescrever esse texto, levando aí em consideração o que o aluno escreveu. Pegando a base do que o aluno escreveu, não vou inovar não, tá? Vou usar a base do que ele escreveu. Então olha lá, bota um parágrafo aí e vamos. De acordo com o Código Tributário Municipal de São Luís, a Dicler, ele não citou o artigo. Realmente, se a prova não tem consulta, não precisa citar o artigo, tá? Eu vou colocar aqui a abreviação CTM. As obras 1 e 2, como no enunciado da questão a banca colocou em algarismo romano, tá vendo? Eu também estou colocando em algarismo romano, para ficar semelhante ao enunciado da questão. Então, as obras 1 e 2 dão ensejo à contribuição de melhoria. Estamos juntos até aqui, gente? A contribuição de melhoria, que eu vou abreviar como CM. Tá? Vou abreviar como CM. E agora eu vou dizer, ao invés de colocar novamente, como ele colocou, de que por serem obras realizadas, eu vou colocar uma estrutura de modo a suprimir a palavra obras para não haver essa repetição. Ou seja, como eu já disse, que as obras, já falei que o sujeito dessa nossa oração, as obras 1 e 2, dão ensejo à contribuição de melhoria, eu posso colocar agora assim, por terem sido
realizadas, por terem sido realizadas com dispêndio de recursos do município. Falou município, letra maiúscula. Não sabe se vai conseguir terminar a palavra na borda? Então, para antes, coloca o tracinho separando a sílaba de forma correta e continua na linha seguinte, tá? Recurso do município e objetivando. Estou pegando exatamente o que o aluno ou a aluna tinha colocado, ó. Ou não, enriquecimento sem causa do opa, não dá para continuar? Tracinho. Contribuinte que teve sua propriedade valorizada sem custo próprio. Pronto. Reescrevemos aqui o parágrafo, 5 linhas, não repetindo a palavra obras, né? Usei aqui, ó, por terem sido. Terem quem? As obras. Usei essa construção aqui para poder suprimir a palavra obras e não haver repetição, tá? Apenas para o texto ficar mais rico, a leitura fica mais agradável. E aí agora vamos aglutinar aqui os outros 2 parágrafos formando mais um. Olha lá, ó. A obra 3, né? A obra 3, de acordo com o CTM, já estou dizendo qual é a fundamentação, ó. De acordo com o CTM, usando a sigla que eu coloquei no início, não dá ensejo a cobrança da contribuição de melhoria. E novamente vou usar a outra sigla que eu já fiz referência no primeiro parágrafo. Vírgula. Vamos lá. Pois meros reparos e conservações os meros reparos e conservações não acarretam o fato gerador da contribuição de melhoria. Se você quiser,
Dá uma aceleradinha aí no vídeo, porque eu vou terminar de escrever e você não perde tempo esperando eu escrever aqui. Se quiser dar uma aceleradinha aí, que rapidinho eu já vou acabar, tá? E agora eu vou emendar aqui, ó, a análise da obra 4. A obra 4, beleza? A obra 4 também, para poder contextualizar com a anterior, também não permite tal cobrança. A obra 4 também não permite tal cobrança, pois obras privadas às quais não há dispêndio de recurso público às quais não há dispêndio de recursos públicos não dão origem ao fato gerador da contribuição de melhoria. Ponto. Gente, show de bola. Aqui estão os dois parágrafos, né? Utilizei aí 10 linhas. Os parágrafos estão com tamanho de 5 linhas cada um, ou seja, é um tamanho bom para um parágrafo. É um tamanho de uma forma adequada, 5, 6 linhas, sem inovar muito em relação ao que o candidato já havia escrito. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Vamos continuar então. Ó. Penso que com a resposta acima, a banca, obviamente, que também atribuiria nota máxima. Agora, você viu como nós devemos fazer. Vamos ver como nós não devemos fazer, tá? Então vamos aprender aqui com o erro dos outros. Porque nessa resposta que você vai ver agora, ao invés de 10 pontos, a banca atribuiu 4,5. Olha lá. No ano de 2014, a Prefeitura de São Luís realizou diversas obras em um novo bairro da cidade, como a construção de parques, campos de desportos, viadutos e pontes sobre rodovias. Além dessas, decidiu promover reparos simples nas vias públicas e trabalhos de simples conservação na rede de energia elétrica e na rede de esgoto. Ou seja, com esse primeiro parágrafo aqui, o candidato ele não disse nada. Ele não agregou nada, não respondeu nada e já gastou 5 linhas. Qual foi a objetividade que ele teve aqui nesse primeiro parágrafo? Nenhuma. Nenhuma. Mas o que eu acho que ele fez? Ele iniciou a sua questão como se fosse um relatório. E o relatório, ele deve ser usado quando você está redigindo um parecer ou uma decisão. E não numa questão simples como essa, em que a banca fez perguntas bem objetivas. Não havia essa necessidade, tá? Isso aqui, ó, já causa uma má vontade do examinador na hora da correção. Já causa uma má vontade.
E aí continua. Dentre essas obras mencionadas, dão ensejo à incidência de contribuição de melhoria, a construção de parques e campos de desportos, e também a de viadutos e pontes sobre rodas, sobre rodovias. Ele acertou aqui? Acertou. Acertou a 1 e a 2. Por outro lado, as obras de meros reparos nas vias públicas e os trabalhos de simples conservação na rede de energia elétrica e de esgotos locais não dão ensejo a tal incidência. Nota-se ainda que não se pode cobrar contribuição de melhoria em decorrência da construção do shopping center Sol Maranhense por empresa privada. Então ele acertou as obras que possibilitam a cobrança da contribuição de melhoria e as que não possibilitam. Só que, aí eu venho falar com você aqui. Só que, gente, me diz uma coisa. Cadê a justificativa? Por que dá ensejo? Por que não dá ensejo? Cadê a fundamentação? Lá denunciada da questão está pedindo, responda fundamentadamente. E isso não foi feito. Por isso que a banca descontou 5,5 pontos dentre 10 possíveis. Ou seja, esse aluno, com certeza, ele sabia. Se ele respondeu correto as 4 obras, ele sabia a justificativa para cada uma das 4 obras, mas não escreveu. E aí, tomou 5,5 pontos de corte na cabeça. Ó. Já era. Em um concurso disputado, como tem sido os concursos da área fiscal, se você toma uma facada dessa de 5,5, para recuperar é complicado, muito complicado. Então, não cometa erros como esse. Se você reparar, pelo menos eu nem encontrei aqui numa análise prévia nenhum erro de ortografia, de concordância, de regência, nada, escreveu certinho, mas não fundamentou. E o outro que teve vários erros, mas que fundamentou, ganhou a nota máxima. Olha só. Pessoal, não basta responder. Tem que responder de forma justificada, de forma fundamentada. Beleza? Continuando, ó. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Em uma primeira leitura, até podemos perceber que o candidato respondeu corretamente, mas a banca retirou 5,5 pontos, o que equivale a 55% da pontuação. Qual pode ter sido a razão para isso? Eu acabei de dizer. Além de não ter sido justificada a incidência ou não da contribuição de melhoria em cada uma das 4 obras, a redação do segundo parágrafo ficou um pouco truncada. Né? Não ficou muito claro. Apesar de não ter ocorrido erros de concordância, de regência, nada disso. E aí o examinador pode ter interpretado também que o candidato enrolou ao escrever o primeiro parágrafo, onde ele não acrescentou nada. Nesse tipo de questão, não há necessidade de produzir, né, um primeiro ou segundo parágrafo como sendo o relatório. Beleza, gente? Lembre-se sempre do nosso bizu. Olha o bizu aqui. Responda ao que foi perguntado e fundamente a sua resposta. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Estamos conversados? Estamos aqui combinados? Então, vou fazer um pit stop. Já estamos aí com quase 35 minutos de vídeo, tá? E aí, no próximo bloco, eu continuo a analisar essa questão. Vamos ver os itens B, C e D. E depois tem outras questões da FCC para serem analisadas. Vamos aprender com os erros e os acertos dos outros. É a melhor forma. Tá bom? Um abraço e até daqui a pouco.